A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. O Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Vem, Senhor, com teu reino sobre as nossas vidas. Que a sua vontade ela seja soberana sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado o sustento, tem nos dado o alimento, tem feito tudo por nós, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que têm ofendido a nós, aqueles que têm pecado contra nós, que a gente possa, assim como o Senhor, perdoá-los, assim como o Senhor tem nos perdoado, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações que são colocadas diante de nós, porque às vezes é tão difícil, Senhor, enfrentar este mundo com a consciência de que o Senhor está nos guardando. Vem, Senhor, com teu reino sobre as nossas vidas. Seja conosco, Pai. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar os nossos corações. Venha usar a tua palavra, Pai, para falar conosco, para tratar a nossa alma, para tratar o nosso espírito, para que possamos viver uma vida segundo a tua vontade, segundo os teus princípios, segundo o teu querer, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Assim como o Senhor, Pai, tem prometido, tem promessas para a nossa nação. Que o Senhor desperte a igreja brasileira para que as promessas que foram feitas através de seus profetas se cumpram nessa nação, nesse tempo, Pai, nessa geração, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua palavra seja levada por todas as nações, através do teu povo. Traga paz, Senhor, para Israel. Move o teu espírito naquele local, para que eles venham conhecer o verdadeiro Messias. Senhor, continue falando conosco, abençoa a vida de cada um aqui presente, abençoa a vida de quem vai estar assistindo depois, que o Senhor venha estar nos direcionando neste dia, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, para que através da tua palavra possamos viver ela verdadeiramente, porque para o Senhor é toda a glória, porque teu é o reino, porque tua é a glória, hoje e sempre. Amém. A gente vai ler Colossenses 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. As coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Portanto, vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, linguagem obscena no falar. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza,
que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoam-se mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o arbítrio no coração de vocês, o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deveres em casa. Esposas, em cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Caraca, vamos lá. Desde o começo, que capítulo, velho. Que capítulo. Portanto, se vocês foram ressuscitados junto com Cristo, busquem as coisas do alto. Bom dia, Arlindo. Bom dia, bom dia. A gente acabou de ler Colossenses 3, tá? É o que a gente tinha falado, é o que eu estava falando ontem, né? Sobre a gente se dedicar às coisas de Cristo, se dedicar ao reino, se dedicar às coisas do alto, né? Que muitas vezes a gente busca tantas coisas, riquezas, conhecimentos, sabedorias e outras coisas, só que a gente continua não buscando o que realmente importa. Aonde será a nossa eternidade? Nossa eternidade para aqueles que creem em Cristo é com Ele. Então, você tem buscado depositar, fazer um investimento no reino? Você tem investido sua vida para que lá no reino você colha? Ou você tem investido sua vida
toda nas coisas aqui da terra. Aí ele responde aqui, ó: "Pensem nas coisas lá do alto", versículo 2, "e não nas que são aqui da terra, porque vocês morrem e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Então, pare de pensar lá nessas coisas aqui da terra, porque vocês vão morrer. Todos nós somos passageiros. Se a gente pegar ali o Antigo Testamento, depois de Noé, os homens começaram a viver 120 anos. Foram poucos que passaram disso, e com o passar do tempo, cada vez menos viveram até 120 anos. E hoje é muito raro, você não acha ninguém que chegue aos 100. Você acha pouquíssimas pessoas que chegam aos 100 anos. Por quê? Porque a nossa vida vai, além de da gente estar diminuindo, a nossa alimentação vai nos destruindo, né? Vai fazendo com que a gente viva cada vez menos, cada vez mais doenças, cada vez a gente está mais sedentários, né? E aí a gente está fazendo o quê nesse pequeno período que a gente tem? Eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse um cabo com um plug. Este plug aqui é a nossa vida. E o resto do fio é o tempo que a gente vai passar com Cristo, que é a eternidade. Só que o que você faz nesse pequeno pedaço de tempo resume todo o resto. Então, o que a gente faz pelo alto? A gente busca o alto, a gente busca as coisas do alto, a gente busca fazer as coisas do alto, a gente busca Cristo para ser salvo, da justiça que no final ele vai julgar aqueles que não aceitaram. Mas e aí? Tem algo a mais, sabe? Além da salvação, existe a graça. E além da graça, Paulo, que a gente leu nessa semana sobre obras, sobre fazer as coisas. Então a gente precisa pensar e buscar as coisas do alto. E aí ele continua, né? Isso aqui tem que ler, reler, reler, reler e reler para a gente começar a entender e entrar na nossa cabeça, né? Que se a gente, portanto, façam morrer tudo que pertencia àquela natureza terrena. A partir do momento que aceitamos a Cristo, é como se a gente recebesse um passaporte do reino eterno, né? É como se a gente recebesse já o reino dentro de nós, como se o Espírito Santo estivesse já dentro de nós. Então a gente tem que abandonar moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. E por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre o seu povo. Se a gente pegar todo o Antigo Testamento, pegar toda a história do povo de Israel, quando eles começavam a buscar essas coisas, Deus deixava de protegê-los e a ira dele era derramada sobre esse povo, mesmo depois de muito tempo ele mandando profetas, ó, vocês precisam melhorar, mude essa trajetória. O povo não obedecia, então a ira do Senhor vinha. Agora, porém, no 8, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, língua obscena no falar. A gente vive uma geração que é muito fácil falar palavrões, que é muito fácil falar uma linguagem que ela, culturalmente, vamos colocar assim, você não falaria num palco, sabe? Uma linguagem obscena, uma linguagem que não agrada nem às pessoas, imagina a Deus. Então temos que tomar cuidado ao falar também, né? E aí o 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com essas práticas e se revestiram da natureza que se renova para o pleno conhecimento. Lembra que a gente falou antes de luz? Quando você se renova da luz do Senhor, você tem que sair das trevas. As trevas não podem mais viver em você. Segundo a imagem daquele que o criou. Então ele fala, já não tem mais gregos e judeus, já não tem mais circuncisos e incircuncisos, bárbaros, escravos. Todos nós estamos em Cristo Jesus. Aí ele continua, né?
no 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoam-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Eu gosto muito da passagem do Pai Nosso, que, deixa eu ver, acho que está em Mateus 6:10. Deixa eu abrir aqui. Que as pessoas, elas fazem a oração do Pai Nosso quando Jesus os ensinou, e é bem interessante que a maioria de nós paramos Mateus 6:10. A gente vai lá, os discípulos perguntaram, mas Senhor, como que a gente deve orar? Aí Jesus ensina, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A maioria das pessoas param aí. Mas continua. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí, não acabou. O 14, o 15 continua. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. É o que a gente acabou de ler aqui. Assim como o Senhor perdoou vocês, também perdoe aos outros. Finalzinho do 13, em Colossenses. Então a gente precisa aprender. Não adianta nada se a gente não aprender a perdoar o próximo, Deus não vai perdoar a gente. Tá lá, são palavras de Jesus. Como que você quer aquela parábola que ele fala do cara que tem uma grande dívida e aí o seu senhor vai lá e o perdoa. E aí um cara que tinha uma dívida pequena com ele não perdoa. Então, tipo assim, eu recebi um perdão gigantesco do pecado que eu tinha do meu mestre, só que aí aquela pessoa que pisou no meu pé, eu não quero perdoá-la. E aí na própria parábola Jesus fala que aí o seu senhor vai lá e castiga ele, porque ele tinha perdoado uma dívida na época, na parábola, acho que ele fala que era tipo 100 moedas, e o seu mestre o perdoa, e o que o outro estava devendo para ele era apenas 10. E ele não o perdoa e manda prendê-lo. Então, quando o seu mestre descobre isso, o castiga, né? Então, quantas vezes o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, tudo que a gente faz e a gente não consegue perdoar o nosso próximo. Então, precisamos aprender a ser como Cristo, né? E aí ele continua no 14. Gente, se vocês quiserem perguntar, falar, fiquem à vontade, por favor. Acima de tudo isso, porém, estejam o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Precisamos aprender a ser agradecidos, para que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de nós. Instruem e aconselhem mutuamente em todos a sabedoria. Precisamos aprender a louvar a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Esses dias
A gente tem costume de sentar à mesa com a Isabelle na hora do almoço, todos os dias, desliga tudo e a gente faz uma oração, né? E aí cada dia um faz uma oração. Esse dia a gente falou: filha, sua oração tá só pedindo, 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 pedindo. Deus abençoe fulano, Deus abençoe fricano, Deus abençoe. A gente tem que aprender a ser gratos, aprender a agradecer mais, em vez de ficar só pedindo, 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 pedindo. Éder, onde que está no Mateus? Você falou? Qual versículo? 6, a partir do 10. A partir do 9, na verdade. Vai até o 16. É a oração do... Lá que está o Pai Nosso? Sim. Aqui. Aí Paulo continua, né, falando dos deveres da casa, né? Aí ele fala da esposa, fala do marido, fala dos filhos, fala dos pais, fala dos servos. Então ele deixa cada um na sua posição, né? Cada um como convém. E isso aqui hoje vai gerar muita briga, porque a gente não entende a palavra sujeite, por exemplo, ali na esposa, né? Sujeite ao seu marido, como seu próprio marido, como convém ao Senhor. É ela estar junto, não é ser escrava. A, a sociedade distorceu, e o homem também distorceu, ao ponto de trazer isso como benefício próprio, e não é. É você estar sujeito, andar junto, estar com ele. E aí ele fala para o marido: ame a sua esposa, não a trate com amargura. Então, também quando o homem ama a sua esposa, a trata bem, para ela não é um fardo nem um peso se sujeitar a ele. Precisamos ensinar os nossos filhos o que é obediência aos pais, só que também pais, a gente não deve irritar os nossos filhos, né? Fazendo com que eles desanimem na jornada deles. E esse 22 aqui fala de servos, a gente às vezes fica pensando em escravos e tal, mas hoje a gente ainda é servo para quem, por exemplo, é SLT. Você tem um trabalho, você tem um chefe, você tem alguém que manda em você. Como tem sido o seu trabalho? Seu trabalho é negligente ou você faz de coração, de sinceridade? Você desempenha aquilo que foi dado? Porque se você temer ao Senhor, você vai entender que aquilo Deus te colocou ali para alguma coisa. E você precisa aprender a desenvolver aquilo com valor para que o Senhor seja honrado até na onde você está e que você seja diferencial naquele lugar. Temos que ler e reler e ler e reler e buscar e fazer com que essas palavras entrem em nossos corações. Entrem em nossos corações. De verdade, porque, cara, nessa época, nessa vida de engano, se a gente pegar aí a imoralidade sexual, impureza, as paixões, a avareza, o abandono, blasfêmia, maldade, indignação, linguagem obscena, isso está tão em alta. Hoje em dia, isso já não é mais horror, isso é comum. Isso se tornou tecnicamente natural. E eu vejo que cada dia vai estar pior. Vai piorando. Vamos para o 4? Quem quiser ler, fica à vontade. É uma continuação. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças.
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais, como vos convém, responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Amém. Colossenses 4. Acabou. Bom dia. Bom dia. Cheguei no final. A gente vê aqui que é uma continuação, né? É uma carta só, na verdade, né? A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para que fique fácil compreensão, né? Mas aqui ele continua, né? Ele fala dos servos, né? Que tem que trabalhar, fazer as coisas direito, e fala para os seus senhores também, né? Tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Cara, isso aqui é muito louco, porque se você é chefe de alguém, se você é senhor de alguém, lembra que no céu também há um Senhor. E se você trata as pessoas com injustiça e desigualdade, o seu Senhor também pode tratá-lo da mesma maneira. É aquele velho ditado, né? O que a gente planta é o que a gente colhe. E aí Paulo está finalizando, né? Continue a oração, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de que falamos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, Paulo está escrevendo isso aqui preso, né? Já é final dos tempos dele. E mesmo assim, ele está pedindo para que a igreja ore, para que abra-se porta, para que a palavra possa continuar sendo levada, né? Mesmo ele estando preso, ele está grato e continua orando, e continua buscando, e continua ensinando ao Senhor. E quantas vezes a gente tem uma pequena dificuldade, já se esquece, já começa a murmurar, já começa a deixar de buscar o Senhor. E aí no versículo 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Precisamos ter sabedoria ao agir com aqueles que não conhecem a palavra, né?
para que a gente possa levar a palavra para eles através das nossas atitudes. E não só querer pregar. Não adianta nada eu for lá e falo do amor de Jesus, falo do perdão de Jesus, e a minha vida não vê isso, não demonstra isso. As minhas atitudes não têm perdão e não têm amor. Pô, como que você prega algo que você não vive? E ele continua, que a palavra dita de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então precisamos tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente ensina, para saber. Eu não posso querer dar feijoada para quem ainda está tomando leitinho. E isso é muito difícil. E hoje a gente começa a querer, a gente precisa comer comida sólida, se alimentar mais da palavra do Senhor, ao ponto de parar de tomar leitinho, como beber na fé, e começar a desenvolver a obra do Senhor. Então, para aquele que está na graça e começa a desenvolver a obra do Senhor, só o leitinho já não sustenta mais. Precisamos de comida sólida, precisamos nos alimentar direito, vamos colocar assim, né? E aqui é o alimentar o espírito, alimentar a nossa alma. Eu gosto muito quando Pedro fala: se você quer pregar o evangelho, mas você conhece ele ao ponto de, se alguém questionar, você saber defender o que você está pregando. Se alguém chega em você e começa a questioná-lo, você sabe defender o evangelho. E a gente só vai aprender a defender o evangelho conhecendo o verdadeiro evangelho. Acho que eu falei isso ontem, não sei se foi aqui, mas a coisa mais difícil do mundo é pregar para um judeu. Por quê? Porque ele conhece a palavra. Ele não vive o Novo Testamento, vamos colocar assim. Mas todo o Antigo Testamento, toda a história que a gente às vezes não quer conhecer, ele conhece. Então a coisa mais difícil, se você não tem profundidade na palavra, é querer evangelizar um judeu. Ele vai engolir você vivo, a não ser que o Espírito Santo tenha te levado para isso. Agora, se você for pelas suas forças, não, vou evangelizar o judeu, cara, você vai quebrar a cara se Deus não estiver com você. E se você não estiver totalmente preparado para aquilo. É isso, gente. Aí ele vai fazer saudações, né? Vai falar do pessoal dele, das pessoas que, se você pegar aqui, essas pessoas são pessoas que ajudaram o ministério de Paulo para erguer a igreja que a gente conhece hoje, mas a igreja daquela época. Eu acho bem interessante que aqui em Colossenses ele fala bastante da igreja de Laodiceia, que a gente vai ver lá no final, em Apocalipse, que é uma igreja que não é a igreja que não é nem fria nem quente, né? Antes fosse fria ou antes fosse quente, mas é morna. É a igreja que, cara, deixa meu coração assim super preocupado, porque Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Então ele está falando que existe uma igreja que tem palavra, que tem louvor, que tem meditação, que tem oferta, que tem um monte de coisa, tem cara de igreja, só não tem Cristo lá dentro. Cristo não está dentro dessa igreja. E isso ele fala lá em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia. Então, quantas vezes a gente tem visto hoje, né, igrejas desse jeito, que tem tudo que você imagina, menos Cristo dentro dela, que é o essencial de tudo, né? Essas saudações aqui finais. Tíquico é o que? Um profeta, uma pessoa? São pessoas, né? Tíquico lhe informará todas as coisas Ele coloca ali, ó, a meu respeito. É o nome aqui, né? É o 7, ó.
Chique. irmão amado, fiel ministro, como Sim. se fosse um missionário, como se fosse um pregador, como se fosse um evangelista, um profeta, Os sinais aqui não era Paulo. É porque Paulo tá preso. Era a carta dele, se quer a carta dele, né? Paulo tá, você viu, lembra lá em cima que ele fala que ele estava algemado? Ah, sim. Então é uma carta que ele mandou à igreja em Colossenses, né? Uhum. E ele tá falando para os irmãos, ó, É. o Ele informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e confiável. essas pessoas que eles citam nomes aqui, é a liderança, é o povo que se destaca, né? É o povo que sim. resolve fazer alguma coisa. Como sempre, tem uma comunidade, tem muita gente, mas tem muita gente que não quer fazer nada, que só quer fazer parte da comunidade. E sempre tem aqueles que se destacam, né? Que querem levar o algo mais, que fazem o algo mais, que entendem qual é a obra. E aí são aqueles que começam a andar com a liderança, que começam a se destacar. Então ele se torna, por exemplo, ali, ó, fiel ministro. Então ele já é um cara que já está ensinando a essas pessoas, né? Buscando as pessoas. E aí Paulo, ele tem pessoas perto dele, então ele envia essas pessoas, né? Para que essas pessoas continuem ensinando. Porque que acontece? Paulo, ele andou muito na vida dele. Ele ensinou muito, mas eu te ensino aqui durante um ano e vou embora. Se chega outra pessoa e começa a ensinar algo um pouco mais distorcido, você já começa a se perder. Se você realmente não se aprofunda no conhecimento. Então, Paulo está sempre tendo que enviar outras pessoas com a mesma ideologia, com a mesma teologia, para continuar ensinando esse povo para que eles não se perca, né? Não se de... Ai, caraca, sumiu a palavra. Para que a palavra não distorça, né? E aqui ele vai pregando e vai levando o reino, né? Eu acho bem interessante o cuidado dele, né, com todas as igrejas. Então ele manda Timóteo, manda Barnabé, aí você vê esses outros aqui, são todas pessoas para o cuidado, né? Ele nunca... Como ele estava preso, ele estava pegando auxiliares das pessoas. Escolhia certinho os auxiliares para estar levando a palavra fora, buscando as pessoas para Cristo, para o reino. É igual no 14 aqui, né? Ele fala sobre Lucas, né? Que tá com ele ali. Então ele fala, Lucas, o médico amado, e também Demas, manda saudações. Então são pessoas que estão com ele ali. Se a gente pegar ali, a maioria das coisas que estão escritas sobre Paulo, e a maioria das cartas que Paulo escreve, quem escreveu foi Lucas. Mesmo. E a gente muitas vezes confunde por falta de conhecimento, né? Que os 4 evangelhos escritos não foram escritos por 4 apóstolos. E sim, os apóstolos eram Mateus e João. Marcos e Lucas não são apóstolos, né? Eles vieram depois, escreveram depois. Só que o interessante, Lucas foi escrito primeiro que Mateus. E aí a gente pergunta, por que Mateus então vem primeiro que Lucas, né? Porque quando foi feito o concílio para se pegar o que seria colocado na Bíblia, fazia mais sentido começar por Mateus, porque Mateus dava ali a linhagem do Cristo, né? Ele era o que estava mais próximo, ele era o que dá uma sequência no que está nos acontecimentos, né? Na parte histórica da Bíblia, né? Então eles jogaram Mateus ali no começo. Caraca. Quando ele fala com o Lucas aqui, é bem interessante mesmo, bem top.
E é interessante que ali no final, né, ele faz a saudação dele com o próprio punho, né? Ele fala, ele deve recitar a carta para que Lucas escreva, e no final ele vai lá e termina, né, a sua saudação. Aí ele a saudação é do próprio punho, Paulo. Lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Cara, lembre-se das minhas algemas. Eu, Paulo, escrevo esta saudações de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas agora. A graça seja com vocês. Muito top. É isso aí, gente. Faz de bastante fé mesmo. Finalizamos o livro de Colossenses, né, as cartas de Paulo. Eu acho que esse Colossenses 3 aqui é o que mais, assim, para hoje, a gente tem que ler e reler e guardar isso no coração, para que a gente aprenda a ter uma fé no Senhor e uma natureza, uma nova natureza no Senhor, para que possamos viver em gratidão e união todo o tempo, e principalmente no Senhor. E a gente tem estudado, e a gente está num tempo que a gente pegar lá Mateus 24:4, quando os discípulos perguntam quando essas coisas acontecerão, e Jesus fala, fiquem atentos para que não vos enganem. Deixa eu ver aqui, para falar certinho o que ele fala, 24:4. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Então, quando Jesus responde, a primeira coisa que ele fala, cuidado para que ninguém vos engane. E quando a gente... Jesus respondeu esta escrita, nem só de pão viverá o homem. 4:4. Não, Mateus 24. 24. Então a gente tem ali, tenha cuidado para que ninguém os engane. Então a gente está numa geração onde todas essas coisas que a gente leu ali em Colossenses 3 vai vir com um engano, falando que não, tudo isso pode. Fica tranquilo. Uma mentira, é como diz assim, o jeitinho brasileiro, uma mentirinha não causa nada. Ah, o que tem você querer ter algo a mais? O que tem isso, que tem isso? Então, o engano, ele vai chegar sutil e como algo assim prazeroso, sabe? Algo, não, que isso? Isso aqui vai fazer melhor para você. Vai ser um bem para você. Vai ser, então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar o antídoto do engano. Como que a gente não é enganado? Tendo conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você não será enganado. Então, precisamos nos cuidar, porque a gente está entrando nesse período. Na verdade, esse período já está forte. O período do engano. O período daqueles que se diz cristão, se diz líderes, e está enganando, está desviando do caminho, está levando muitas pessoas para um caminho onde o amor supera a justiça. E eles esquecem que Jesus fala que ele é a própria justiça. Então temos que tomar a vacina contra o engano, que é o conhecimento. Isso aí, gente. Já vai dar 6 horas. Eu já falei bastante. Hoje vocês não quiseram falar comigo. Relações cortadas. Vamos estar finalizando. Já que Deus abençoe nosso dia. Pode orar, Fabi, pela gente? Senhor, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. E nessa manhã, nós Te louvamos, Te agradecemos.
A sua misericórdia é infinita. Nessa manhã, Pai, queremos pedir ao Senhor e agradecer também pela nova oportunidade, agradecer pela nova oportunidade de vida hoje, a nova oportunidade que o Senhor nos deu de fazer, da gente fazer o nosso melhor. E pedir ao Senhor que nos dê força para continuar, para fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Nos dê força, nos dê saúde, para que a gente consiga sempre dar o próximo passo, independente de ter o chão ou não. Que o Senhor, nessa manhã, coloque em nós, Pai, a sua luz, o seu amor, que com essa leitura hoje, essa leitura seja cravada no nosso coração, essa mensagem do Senhor. Que nós consigamos levar essa mensagem hoje para o nosso dia, só hoje. Hoje existe, o amanhã ainda não nos pertence, o ontem já foi. Então é hoje, Pai, a oportunidade de fazer o nosso melhor, de executar aquilo que o Senhor nos deu de presente. Perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pedimos também, para finalizar, para que a nossa nação, para que o Senhor tenha piedade da nossa nação. Pedimos que o Senhor olhe, cuide, zele pela nossa governança e por nós, pelas famílias. Em nome do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Amém.